Nós vamos respirando bem profundamente, buscando a energia dos guardiões amigos adentrando o nosso lar, com muitas tochas dando a proteção a cada um de nós, e que possamos nesse instante ir mentalizando a sintonia com o Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam junto conosco. Nós expandimos o nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência, para que assim possamos buscar toda a nossa evolução espiritual. Que nesse instante possamos ter uma tarde de estudo, com muito equilíbrio, harmonia e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. E você acha que devo abandonar meu marido e seguir meu caminho? Não é o que eu penso que importa, e sim o que você deseja. Você tem de trabalhar pela sua felicidade, Sabrina. Seja qual for a sua decisão, ela tem de ser como referência a sua felicidade. O que a faria feliz hoje? Viver longe dessa tormenta que está sendo o meu casamento e ter uma vida própria com os meus filhos. Buscar um trabalho, dar conta da minha vida, estudar novamente e ter como cuidar de mim sem depender dele. Pense bem nisso. Parece ser um projeto honesto e de bom senso. Sobretudo, é algo que parte de você, da sua forma de pensar e do seu querer. Ninguém pode lhe dizer o que deve fazer, nem eu, nem sua mãe, nem os mentores. As escolhas são nossas, né? Esse é o livre-arbítrio. Eu tenho que decidir o que eu quero, porque eu que vou assumir essas responsabilidades. Não é o plano espiritual. Uhum. Aí eu lembro do que falou o Sete Flechas ontem. Ontem? Caminhem para que eu possa ajudar vocês. Ah, ontem. Ele falou isso. E é isso que ela está falando aqui. Os mentores eles vão ajudar a gente sempre, mas a gente precisa caminhar, porque senão vai ser só paliativo, né? Um dos Um pilares. dos pilares fundamentais para a construção do auto-amor e da autoestima é fazer escolhas e responder por elas. E esses pilares é difícil da gente compreender, né? A gente sempre quer a fuga, né? Mas não. Uhum. Faz parte do crescimento. É crescer, sabe aquela história da dor do crescimento? Quando a criança Uhum. tem um estirão? Então é a mesma coisa. Crescer dói. Porque tira a gente da zona de conforto. Mas eu tenho muito medo de fazer isso, Sandra. Você tem medo é de escolher, Sabrina. Essa é a sua maior dor interior. Medo de escolher. Nossa, acho que você foi bem no alvo. Morro de medo de decidir. Vivo uma vida de sonhos e planos aqui na minha cabeça, mas não tenho forças nem coragem para realizar o que eu imagino. Sonhar faz bem, porém, quando o sonho não ajuda a construir a realidade, fica tudo muito pesado. É a chamada sobrecarga mental em que há muitos projetos, interesses e metas que não se realizam e só aumentam a ansiedade, parecendo cada vez mais distantes. Não é assim que você se sente? É exatamente assim. E quanto mais sonho, mais me sinto insegura. Este estado de insegurança é um dos nutrientes da ansiedade. Pessoas ansiosas costumam ter dois extremos na conduta. Em um extremo, há muita autoexigência e um perfeccionismo cruel. No outro, há negligência,
e autoabandono, que levam ao adiamento sistemático da realização do que se deve fazer. Você vê, ou vai para um polo, ou vai para o outro, vai mas pro nunca outro. equilíbrio. Nunca equilíbrio. Nunca está no meio termo. Uhum. Né, é interessante, né, da gente parar para analisar. Com esse perfeccionismo, o ansioso deve tentar controlar a vida e as pessoas. E com a negligência, o ansioso pode estar pavimentando o caminho para que a descrença e a omissão entrem em sua vida. Em qual dos dois extremos você se vê? Sinceramente, acho que vou de uma ponta à outra. Ora sou controladora, ora sou muito descrente de tudo. São as expressões da ansiedade na sua vida. E, afinal de contas, o que é essa ansiedade? No seu caso, ela é a expressão do medo. Sandra, será que tem um jeito? Percebo que ele me atrapalha mesmo. Que imperfeição danada. Como posso acabar com esse medo, meu Deus? Não é para acabar com ele. Ele não é uma imperfeição. Ele é um alerta da sua alma. Todo medo indica algum aprendizado a ser feito. Não é uma imperfeição? Não. Não é falha ou imperfeição. É um indicador de que você precisa se preparar melhor para enfrentar os eventos que teme. Uhum. Para mim é uma imperfeição e me sinto uma derrotada por sentir medo. Não há derrota, Sabrina. Quando há irregularidade ou insuficiência diante de um aprendizado, surge o sentimento de frustração. Ele indica que você não fez o necessário para alcançar a meta. O medo alerta o que você tem de superar. A frustração indica o que você precisa providenciar para superá-lo. Medo e frustração são preciosos impulsionadores de melhoria, porém, quando você começa a questionar sua competência e seu valor, a partir desses dois sentimentos, abra-se a porta para a sensação de fracasso, que é um indicador de que você está precisando de ajuda e melhor orientação para lidar com o que acontece dentro de você. Ela é proveniente de uma forma inadequada de lidar com suas fragilidades, que causa a sensação de derrota. É como se para você fosse um erro se sentir medo. É como se para você fosse um erro sentir medo. E não é. É uma fragilidade. Ele não é um erro, ele é um aprendizado. Mas a gente enxerga o medo assim? Como aprendizado, não, como fragilidade. Como fragilidade. Você conseguiu fazer um retrato perfeito de mim. Está vendo para que serve a terapia? Como você está se sentindo com esse nosso encontro terapêutico? Parece que está tudo revirado dentro de mim, mas qual é o sentimento que surge diante dessas reflexões? De bem-estar. Começo a sentir uma pontinha de esperança. Isso, Sabrina. Você usou uma ótima palavra, esperança. É ela que pode nos salvar de nós mesmos. Você percebe como mexer com seus medos já lhe trouxe algo de bom? É verdade, ele não sumiu. E nem é para sumir. Ninguém vive sem medo. Ele é extremamente essencial ao equilíbrio emocional humano. O que se necessita é fazer um aprendizado de educação emocional para lidar com ele de forma saudável e útil. A superação do medo só é possível quando aprendemos qual é a mensagem que ele quer transmitir. Existe um medo natural e preservador da vida e existe outro neurótico, que é considerado tóxico. O primeiro é necessário e indispensável. O segundo é resultado da falta de habilidade em entender o que ele quer ensinar. Isso o torna um adversário emocional. Existe ainda o medo traumático,
que é bem diferente dos anteriores e não se encaixa em nenhum dos seus objetivos. Então, assim, é onde que nós podemos parar para analisar. Passamos por algum trauma? Não. Então, também não temos. E aí? Aceitamos o medo ou estamos na briga com ele? Ou não queremos sentir? Você lembra que quando a gente tem conversado um pouco sobre a dor? Eu não quero sentir dor. Então, o medo é a mesma coisa? Eu não quero sentir medo. Não, mas e o alerta que ele vem te trazer? O alerta de mudança. Sim. Nossa, O medo traumático, ele pode existir em nós. Traumas de infância causam medo na gente, né? Dependendo quem. Atualmente, alguns que só nos assombra e outros que determinam algumas reações para nós que são muito prejudiciais para nós também. Então, o medo traumático, muitas vezes a gente não sabe que teve aquele trauma, porque a nossa mente simplesmente limpa esses traumas da consciência, entendeu? Mas às vezes a gente até sabe. Às Eu vezes digo sabe. por mim, como eu digo por mim mesma, quando eu sofri o acidente que eu capotei e quase morri, eu fiquei num trauma de que eu não conseguia dirigir. Eu não Então, conseguia entrar numa estrada. Eu entrava na estrada, as pessoas dirigiam e eu revivia aquilo. Se eu tivesse numa pista única, que foi no caso que aconteceu comigo, eu tinha as mesmas sensações do dia que eu sofri o acidente. E foi muito difícil eu passar e eu consegui superar. E eu fui sozinha, enfrentando, tirei a carta e eu fui sozinha, eu mesma tentando superar sozinha. Consegui, mas mas o foi que eu estou difícil. falando, É o medo da criança. geralmente é aquele trauma que vem da criança, né? Sabe? Por exemplo, Do escuro, medo do escuro, ah, medo do do bicho-papão, papão. sabe? O medo de cachorro. Às vezes, quando você é muito pequeno, o cachorro vai avançar em você, você fica com medo de cachorro, É né? isso aí. E outros traumas que você tem, aí nesse caso emocionais, que ditam às vezes a forma como você se relaciona com as pessoas, né? Então, existe esse medo causado pelos traumas que às vezes a gente não lembra, né? Eu estava falando da gente aqui, né? Por Uhum. isso que eu estava falando. Acho que nós passamos, assim, dá para. Aí você, não, então tá certo. Não, eu não sei, é que assim, Não dá para eu dizer. sei que eu tenho traumas de infância, mas eu não sei quais são eles, então eu não posso afirmar que são o que são que me reagem. Então, o psicólogo está cutucando lá para ver se sai alguma coisa, mas é, muitas das coisas que me prendem hoje em dia pode ser algum desses traumas de infância que eu não lembro, entendeu? Mas voltando para Sabrina, né? A gente não vai, já que assim, o Sérgio ponderou algo que faz pensar, então vamos lá. O medo neurótico é composto por medos cujas funções são sagradas, são alertar ou nos fazer perceber algo sobre nossa vida interior, mas que não conseguiram cumprir seu objetivo. Em boa parte das vezes, o objetivo dele é sinalizar que necessitamos enfrentar o que tememos, porque a experiência adquirida com esse enfrentamento é a porta que se abre para desenvolver um talento que está adormecido e pode nos libertar. No seu caso, você já está varrendo os seus temores para debaixo do tapete na sua vida mental, eles lhe causam muito mal. Nessa condição, eles criam uma força destruidora na vida emocional. Eles se transformam em uma pressão que lhe afeta de dentro para fora. Assim, você vive constantemente sob o peso dessa pressão psicológica, que traz efeitos danosos no seu corpo psíquico, físico e espiritual. O espírito quer crescer. E ele está ali, ó, vamos, e você não vai.
É o caso da Sabrina. Ela vai adiando. O espírito impulsiona, mas ela como... que foi? O espírito não impulsiona. É que ela é o espírito, né? É, Na mas realidade, o espírito quer evoluir, mas o que está impedindo ele de evoluir são os medos. a consciência dela, né? Porque É, ela o ego. o ego, né? Porque Mas é ela não vai. consciente? É consciente? Não, não é consciente, não. Não. Ela não sabe que o medo está impedindo ela de evoluir. Ela está descobrindo Ah, agora. certo. Ela não ia para frente, tinha algum bloqueio que agora ela descobriu que é o medo, é isso? É o medo, isso. É o medo. Nesse caso, a sobrecarga costuma ser mais mental do que real. Quer dizer, é uma criação, não é a realidade. Uhum. Na realidade, você daria conta de suas atuais obrigações sem a exaustão em que se encontra. Entretanto, por conta dessa opressão do inconsciente, você despende uma enorme quantidade de energia. Você desgasta e se cansa com mais facilidade. Por quê? Porque está na briga. O ego e o inconsciente. Os dois estão brigando. Eu acho que é isso que tem acontecido com a maioria das pessoas hoje em dia que estão se sentindo muito cansadas, né? Porque estão naquela luta para algumas pessoas, né? Naquela luta para não se deixar envolver com aquilo que não acha bom, né? É isso? Tô pensando. Tá pensando? Tô pensando. É claro, tem psicosfera, tem um monte de coisa. Mas, sei lá, eu me sinto, às vezes, é, cansado de ver as coisas acontecendo à minha volta e eu querendo coisas diferentes, né? A ansiedade pode ser apenas um resultado desse conflito contínuo e persistente. Ela é uma pane na vida mental e no sistema nervoso, avisando que você já ultrapassou todos os limites suportáveis. Ou você muda, ou você muda. Uhum. Tem outra condição. Ou você muda, ou você muda. Como poderei superar tudo isso, Sandra? Vamos adotar para você um plano com 3 medicações. Em primeiro lugar, vamos manter a terapia. Em segundo, usaremos uma medicação ansiolítica. E em terceiro, vamos buscar a mudança de conduta. Aí, né, é onde que todo espírita fala, não, medicação não. Eu não vou tomar o ansiolítico. Não, eu já tomei, não. Só que é necessário, se a pessoa não consegue manter, é necessário até pela essa parte espiritual, para evitar os espíritos, para haver o bloqueio, para que o plano superior possa trabalhar, né? Então, e vencer esses preconceitos, né? Espere um pouco. A terapia é considerada medicação? Nunca havia pensado dessa forma. E por que não? Compare a sua mente como uma jarra cheia de água. Metade tem água limpa e metade tem barro assentado no fundo da jarra. A terapia é como uma colher cujo objetivo é retirar o barro, isto é, aquelas coisas que precisam ser mexidas no inconsciente. Quando você mete a colher no fundo para puxar o barro, a parte limpa da água se turva por um tempo. Vai ter bagunça, não tem como. Mexe, não tem como, né? Vai ter bagunça, né? Assim também acontece na terapia. Depois que você começa a mexer com sua intimidade, parece que tudo piora durante um tempo. Na verdade, isso acontece porque você está se enfrentando e está disposta a melhorar. Não desista de encarar seus medos. A sensação é de que tudo piora, mas isso vai passar. E sua jarra terá somente água cristalina. Você ficará com uma mente saudável e um inconsciente curado.
Olha lá, vocês sempre perguntam, né? Dá para trabalhar em terapia, porque eles têm o segredo deles. Né? Se a gente for parar para pensar, a gente já faz terapia aqui, né? Com esses livros a gente já tem ido bastante, né? A gente está compreendendo muita coisa, né? Que passava batido, que a gente não Tá ajudando a mexer sabe com bastante. os nossos Eu medos, acho que assim, a gente nossas. está começando, vamos brincar de leve. Uhum. A gente está começando. A gente não pode trazer essa ilusão. Porque muitas e muitas vezes, quando a gente mexe em alguma coisa, a vibração volta. Verdade. Então, às vezes, assim, o terapeuta, eles estudaram, né? Eles sabem aonde que eles querem chegar, né? Qual é a filosofia que eles vão utilizar. Eles entendem. Nós não, nós somos leigos aqui. Ele vê a sua forma de ser e de pensar e sabe quais são as possíveis causas de você ser e pensar daquele jeito. O que pode estar mexendo? E ele vai cutucando para poder saber exatamente qual que é o ponto. Mas ele nunca vai falar para você qual que é o ponto. Ele vai sugerir para você. Porque é você que tem que descobrir qual que é o ponto. E nós não temos, assim, eu não tenho o mínimo conhecimento disso. Não, o Sérgio idem, a gente tateia. Imagina se a Sandra fala assim, é isso mesmo, você tem que se separar do seu marido. Aí ela vai, se separa e começa a passar E fora. aí? Pois é. Né? Então, Mas isso é um medo que ela sente. Isso é um medo que ela é um dos medos que ela sente, é esse mesmo. mas, por exemplo, a avaliação que eu faço da história aqui é, ela tem tanto medo que ela não se prepara para enfrentar esse medo. Então ela está falando, não, vou separar meu marido para poder estudar. Não, ela precisa estudar para depois poder se separar do marido, né? Quem sabe ela pensa nesse lá meio, longe, mas não tem coragem. quem sabe nesse meio tempo ela consegue descobrir o porquê que o casamento dela não está dando certo e corrige isso, né? Nunca esqueçam, nunca um problema vai mal por causa de um dos lados. Sim. É sempre por causa dos dois lados. Deus lhe ouça. Aí ela, Sandra, com relação aos medicamentos, eu não sei mais o que fazer para mudar a minha conduta. A única coisa que sei é que preciso continuar enfrentando o meu marido. Não é o seu marido que você vai enfrentar, é o medo que sente na sua relação com ele. Ó, isso é legal. A gente não vai para o enfrentamento com a pessoa, não é a pessoa, mas é a relação que a gente tem com a pessoa. É diferente, são os atos que estão acontecendo, dos dois lados. Um porque ela permitiu, ela foi permissiva. Não é porque o marido é todo torto. Ninguém é torto. Ele foi fazendo e ela foi deixando, né? Ele foi começando a pedir e ela foi fazendo. Então, não são as pessoas, e sim as atitudes. Né? Nós vamos analisar juntas outras estratégias que poderão lhe ajudar. Com certeza, estou começando a gostar dessa terapia. Que bom, Sabrina, conhecer a si mesmo vai mesmo lhe fazer muito bem. Agora me diga, no campo dos seus relacionamentos, qual a conduta que mais identifica no que diz respeito à autoexigência? Sou controladora demais. Tudo tem que ser como eu quero e do meu jeito. Isso cansa você? Muito. Por que quer controlar tudo desse jeito? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Não é Sandra. Se você pedisse para alguém fazer uma parte do que você faz. E se você pedisse, né? Além de não fazerem direito, acho que todos ficariam muito insatisfeitos comigo. Você controla porque sente que precisa agradar? Não sei. Se acha que ao pedir vão ficar insatisfeitos, o que perde com isso?
penso que, se ficarem insatisfeitos, ninguém vai me respeitar. Então, com o seu controle, espera ter respeito? Sim. E está conseguindo? Pior que O não. pior é que não, nem um pouco. Não tenho a consideração deles e ninguém me atende. Sou desrespeitada por todos o tempo todo. Você consegue compreender o que está acontecendo? Acho que sim. Se eu quiser mudar minha vida e ter um mínimo de consideração das pessoas, tenho que parar de querer agradar sempre. É isso? Quem tenta agradar a todos nunca terá tempo e oportunidade para ser quem é. Muitas vezes, quando a gente entra para o psicólogo, né, a gente começa a fazer terapia, as pessoas falam que a gente fica egoísta, mas não. A primeira coisa, assim, são pessoas que sempre se colocavam à disposição, à disponibilidade de todo mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo para todo mundo, mas eu não tenho tempo para mim. E ó, tô falando de mim mesmo. Porque quando eu estava em Santos e todo mundo me procurava para conversar, tava ali, eu servia para todo mundo. E agora eu não sirvo para ninguém. Porque essas pessoas não fazem mais parte da minha vida. Porque nem um bom dia eles me dão. Porque eu não posso mais dar mais nada. Porque eu não tenho aquele tempo que eu tinha antigamente. Então, assim, é aquela coisa sabe, que correu muito na internet. Você faz uma vez, você faz a segunda, a terceira vez a pessoa já acha que você tem uma obrigação. Uhum. Você A deixa de sua fazer. obrigação a realizar aquilo. E não, não é. Então faz pensar, tá? E assim, tô falando de uma experiência minha, tá? Puxa, outro tiro bem no alvo. Os psicólogos, eles conseguem, vão tocar nos alvos, porque eles estão vendo, né? É aquela coisa assim, ele tá vendo a pessoa se depreciando, largando de si por causa do outro. Cuidar do outro, né? Que tal tirar um final de semana para ir ao cinema com algumas amigas? Ah, Sandra, não tenho amigas nem dinheiro para isso. Está vendo só? Você faz tudo para todos. E como você fica? Mas vou lhe falar, nesse negócio de terapia, a gente escuta muita coisa que dói também. Dói sim. A terapia também é uma delicada cirurgia e algumas vezes uma operação sem anestesia. Os benefícios, porém, são sempre muito motivadores. Mas agora estou me sentindo um lixo. Antes estava até sentindo um alívio. Mas essa coisa de tocar nesses assuntos, de agradar a todos e ter muito controle de tudo, me derrubou. Por qual razão? Percebo que não sei mesmo cuidar de mim, Sandra. Tenho sonhos e me sinto cada vez mais longe deles. Que sonhos? É como eu já disse, queria ser independente do meu marido, me vestir melhor, ter um carro para passear com os meus filhos, voltar a estudar e até poder fazer as unhas. Estou me sentindo um caco de mulher. Morro de inveja de tudo com relação às outras mulheres. Não posso nem olhar uma bolsa bonita que passo mal. Outro dia, passou uma jovem muito bem vestida e eu quase coloquei a mão na bolsa dela, de tão linda que era. Fiquei o resto do dia pensando naquela bolsa e me odiando por não conseguir ter uma. Fiquei hipnotizada pelo desejo de ter uma igual, até me senti tonta. Sinto-me miserável, Sandra. Na verdade, não há outra palavra. Além de uma bolsa linda, o que mais a satisfaria em relação aos seus sonhos? Nem sei dizer. O que mais tem faltado na sua vida neste momento? Tente me responder pensando na sua vida interior.
com certeza, descanso, sossego. Só tenho problemas, problemas e mais problemas para resolver. Quem aguenta viver assim? Vamos então trabalhar Acho isso. que é melhor para agora, Ó, que é bem grande, né? Aham. Faremos nossas sessões objetivando mais sossego interior e descanso das lutas e conflitos. Paramos aqui.